Fala pessoal, bom dia. Bom dia, para mim agora é bom dia aqui, para você não sei se é boa tarde, boa noite, né? Mas fica aí meus cumprimentos aí. Tem muita gente me perguntando, né, atualização sobre a rastreabilidade em si, né? Agora a gente está aí no começo de fevereiro e algumas pessoas estão me perguntando, né, realmente quando o assunto volta em pauta. Eu vou fazer esse vídeo aqui rapidamente para esclarecer isso e dar aí para vocês alguns updates aí, não só sobre a questão da Visa, mas sobre o que tem acontecido no mercado. Primeiro de tudo, né, em dezembro a gente teve aquele draft publicado, né, não publicado, né, mas ele foi enviado para as entidades aí sobre... e o draft ele tinha uma estrutura um pouco diferente do que já vinha sendo discutido. E isso causou uma certa estranheza no mercado, né? De todo modo, a gente acredita, né? Eu acredito que aquele draft não vai ser publicado antes que exista uma discussão com as entidades, né? Então é isso que a gente está aguardando, que exista uma discussão com as entidades e até onde a gente sabe não houve ainda, né, nenhuma discussão em cima daquilo. Por que que a gente está tendo esse atraso? E vocês vão entender que é até bastante compreensível, né? A Anvisa recentemente, né, e como a gente tem acompanhado na mídia, acho que muitos brasileiros até descobriram que existe a Anvisa, né? Muita gente não conhecia. A Anvisa tem sido aí bombardeada, né, com uma série de demandas relacionadas à questão do Covid, né, a questão da vacina. Então vocês devem ter percebido, por exemplo, o governo de São Paulo aí, junto com o Butantan, tentando fazer registro de uma vacina, e tem a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, né, e uma série de outras iniciativas aí com relação ao Covid, que elas acabam, né, o final dessas iniciativas, né, a Anvisa acaba sendo o centro das atenções. Então, neste caso, você imagina que, como são decisões da diretoria colegiada, eles ficam ali cheios, né, na verdade, com uma carga total ali, ou focados totalmente nesse assunto, que é muito importante, né, e outros assuntos acabam ficando em segundo plano aí com uma prioridade mais baixa e a rastreabilidade é um deles. Então nós tínhamos a expectativa de que a instrução normativa fosse pautada na reunião no dia 26 de janeiro, ainda bem que não foi, né, porém, quando eu digo ainda bem que não foi, porque na verdade eu acho que ela precisa ser discutida. Então ainda bem que não foi, né? Porque senão podia sair e depois as entidades podiam reclamar ainda. Então eu acho que ainda vai acontecer essa discussão, mas eu acredito que a gente precisa esperar um pouco essas questões relacionadas à Covid darem um descanso aí para a Anvisa, porque naturalmente eles recebem muita pressão em função disso. No mercado, o que tem acontecido no mercado? Primeiro que a gente teve aí uma reunião do CETERM só de fornecedores, né? Um evento tinha mais ou menos 90 pessoas participando, mas o foco eram fornecedores, agora em janeiro, e de acordo com o levantamento dos principais fornecedores que participaram da reunião, aproximadamente 30% das linhas de embalagem do mercado brasileiro já foram compradas. Então, grandes indústrias que já vêm fazendo investimentos ao longo do tempo, né? Até porque para essas indústrias que são maiores, o prazo de 3 anos não é suficiente, né, em nenhuma das situações. Eles têm que fazer um investimento aí, né, e antecipar o investimento em relação muito para ter tempo de fazer a implementação. Então, essas indústrias, né, que tem aí, como eu falei, tem algumas bem grandes, né, outras até menores, mas geralmente essas que anteciparam o investimento são, em todas as linhas, são maiores. Mas a gente identificou, né, lá junto com os fornecedores, com os principais fornecedores, que nós já temos aproximadamente 300 linhas vendidas no setor, né? Na verdade, são 174 linhas validadas e instaladas, 107 instaladas e não validadas, das quais 74 já estão em processos de validação, né? Então já tem bastante equipamento de serialização no mercado. Aproximadamente, nós temos ainda, para completar o mercado total, 850 linhas a serem instaladas ainda, né? O que dá aí aproximadamente, né, se a gente colocar isso em 3 anos, 3 anos, mais ou menos 300 linhas por ano, né? Aproximadamente 300 linhas por ano.
Com isso, né, o que a gente entende é que realmente, né, não dá para fazer a implementação até abril de 22, eu acho que a Anvisa vai levar isso em consideração, até porque diversas entidades já reclamaram, né, com a Anvisa dessa questão dos 3 anos, porque uma vez que o escopo não está definido em nenhuma outra regulamentação, instrução normativa, ou seja, quais são os medicamentos que entram, as indústrias não têm talvez a segurança de fazer investimento, porque não sabe exatamente quais linhas elas têm que equipar. Né? Porque isso, a quantidade de linhas que você tem que equipar varia em função do produto que você tem que serializar. Então, realmente, esse é um ponto que ainda tem muita discussão, que a gente ainda vai ter muita discussão. Eu acredito, até por conta de que, acho que se você entender ali a instrução normativa que foi liberada, existe uma sinalização ali, talvez, de que a Anvisa vai dar os 3 anos a partir dessa instrução normativa, mas eu acho que talvez a forma de medir ali o progresso pode mudar. Até porque neste evento do CETERM nós tivemos acho que a principal contribuição desse evento, que mandar um abraço para o Elcio aí, que sempre organiza os eventos lá o Elcio da SPI, tá, que sempre organiza lá os eventos do CETERM. A gente tem a impressão de que a timeline poderia ser mudada, né? E o mercado poderia ser medido em porcentagem em progresso, né? Ou seja, em evolução do projeto, não em número de linhas ou em quantidade de SKUs. Né? E que a rastreabilidade realmente só aconteça depois ali de 3 anos, né? E depois, no 4º ano apenas, que a Anvisa fecha começa a cruzar os dados, né? Começa realmente a cruzar os dados, mas a gente sabe, por exemplo, que provavelmente durante 3 anos ainda depois do prazo final desses 3 anos, ou seja, depois do último dia do 3º ano, a gente ainda vai ter aí uma grande quantidade de produtos que estão ainda, né, na transição e que estão no mercado serializados, mas estão registrados, ou estão serializados, ou ainda não estão serializados, e até que a gente tenha 100% de cobertura. Mas a gente entende sim, né, ou seja, é uma unanimidade aí que nós temos que ter os 3 anos e a gente espera que a Anvisa entenda isso, né, eu acredito que vai compreender, e é uma contribuição, né, de pessoas, né, de empresas importantes, que na verdade são as empresas que fornecem tecnologia para adequação das linhas de embalagem, né, e até mesmo sistemas para comunicação. Então a gente espera que isso de alguma forma aconteça, né, seguindo este caminho. Se você quer saber mais sobre como foi o evento, você pode entrar lá no nosso blog rastreabilidade.com, né, e procura lá o resumo do evento do CETERM, né, que aí você consegue até assistir o vídeo completo, né, e entender essa proposta aí. Resumindo, não sabemos ainda exatamente quando esse assunto vai voltar à pauta, né, mas acredito que não vai voltar à pauta antes de que isso seja discutido com as entidades. A gente ainda não teve esse registro, né, de que a Anvisa abriu aí as discussões com as entidades e acredito que isso aconteça tão logo a Anvisa consiga aí liberar essas questões de vacina e tudo volte ao normal. Né? No mais, continue acompanhando a gente aí no canal. Se você tem alguma dúvida, manda um e-mail ou uma mensagem aí nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer ajudar vocês a entender como isso vem acontecendo, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.